O senhor acompanhou a comissão. As Forças Armadas encontraram alguma fraude, algum problema nas urnas eletrônicas? Não que tenha chegado ao meu conhecimento. O senhor se recorda do relatório final que foi apresentado pelo ministro da Defesa, o aqui presente, o general Paulo Sérgio? Eu me lembro, no geral, do relatório. Sim, lembro. Houve um relatório, o ministro nos deu a conhecer, nós conhecemos, lemos, achamos conforme. O senhor tem conhecimento que logo após o primeiro turno das eleições, o Ministério da Defesa entrou em contato com... O senhor tem conhecimento que logo após o primeiro turno o relatório já ficou pronto? Eu tenho conhecimento, senhor ministro, eu tenho conhecimento de que houve diligências, houve testes, enfim, e que conclusões desses testes já tinham sido ou vinham sendo apresentadas ao ministro. Contudo, entre o primeiro turno e o segundo turno, mais, não sei se novas ou mais, porque eu não acompanhei isso tão de perto, o sistema seria novamente utilizado. Então, sim, eu tenho conhecimento de que houve um resultado, vamos chamar de parcial, e que o resultado final seria obtido após o término do uso dos equipamentos e do sistema eletrônico de votação. Então, concordo com o senhor, com a sua pergunta, sim. Eu tive conhecimento de que houve a apresentação de um resultado que acho que foi classificado de parcial. O senhor sabe, eu saberia dizer, por que após apresentar esse relatório aos comandantes e marcar uma reunião para entregar ao Tribunal Superior Eleitoral, isso foi adiado? O senhor sabe se o então ministro da Defesa sofreu alguma pressão do então presidente Jair Bolsonaro para não entregar e aguardar? Não, senhor, não tenho conhecimento disso. Após a entrega que ocorreu após o segundo turno e uma nota do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo da entrega e que não havia a próprias Forças Armadas, a comissão tinha dito que não havia encontrado nenhuma irregularidade, houve uma réplica do Ministério da Defesa dizendo que realmente não encontrou nada, mas não poderia dizer que algum dia não poderia encontrar. O senhor conhece essa réplica, diríamos assim? Conheço, senhor. E o senhor teria ideia do porquê isso? Não, senhor. Não sabe se houve alguma pressão ao Ministério da Defesa? Não, senhor, eu posso especular com o senhor aqui. Não, se o senhor não sabe... Não, porque eu não sei, não tenho essa informação, mas eu posso especular. Qual seria a sua especulação? A minha especulação, senhor ministro, é que, como lhe disse, conhecedor de auditoria em sistemas, né, não esse, mas outros, né, da Marinha mesmo, quando o senhor faz uma pesquisa, o senhor sabe que esses sistemas eles têm milhões de linhas de código. Eles têm milhões de rotinas. Então, quando o senhor testa o sistema em determinado cenário ou por determinado período, o senhor pode, eventualmente, não exaurir tudo o que o sistema pode fazer. Talvez tenha sido por aí. Então, o senhor não pode, a priori, afiançar alguma coisa. Mas o fato a auditoria em si, ela não demonstrou nada e acho que o relatório consubstanciou isso. É só uma especulação. Almirante, eu queria tocar num outro assunto que à época foi muito divulgado pela mídia. No dia em que seria votada a emenda constitucional para introdução do voto impresso, o
pelo rosto do senhor, o senhor já sabe qual vai ser a pergunta. Sei. No dia em que seria votado, houve uma novidade. O senhor foi à Marinha, e o senhor como comandante, o senhor foi entregar um convite ao presidente da República, salvo engano, com 3 blindados. Não se lembra se eram 3, 4, com alguns blindados da Marinha. Eram mais do que isso. Que até, naquele momento, alguns estavam meio esfumaçados, né? O senhor se recorda, por isso deu muita repercussão. Mas isso foi, naquele momento, até pela novidade, isso foi entendido como uma pressão ao Congresso Nacional, porque foi exatamente no momento em que se debatia na Câmara dos Deputados e seria votado. O senhor já disse que se recorda. Por que essa novidade naquele exato momento? Os chineses dizem que coincidências não existem. Teria sido uma coincidência, Almirante? Não existem até certo ponto. Eu acho. Muito obrigado, senhor ministro, por o senhor me fazer essa pergunta. Apesar de eu ter dado uma entrevista no mesmo dia onde me perguntaram sobre isso, uma das missões que eu me atribuí ao assumir o comando da Marinha era dar a conhecer à sociedade brasileira das capacidades da Marinha do Brasil. É comum, quando a gente vê pessoas militares fardados de camuflado, ou a gente vê um carro de combate, um tanque, como falam por aí popularmente, nas ruas, as pessoas acharem que é o Exército que está ali. E a Marinha tem essas capacidades. Todos os anos, na cidade aqui de Formosa, a Marinha realiza uma operação. Essa operação é planejada, primeiro ela é colocada no planejamento para o ano seguinte, segundo, no exercício financeiro daquele ano, são alocados recursos ao início do ano, e esse planejamento logístico é feito com meses de antecedência, senhor ministro, porque esses blindados, inclusive os que fumaçavam, eles vêm do Rio de Janeiro, eles não ficam aqui. Então, isso é planejado com antecedência de 3, 4, 5 meses, às vezes. E eles vão até Formosa, fazem um exercício maravilhoso naquele terreno lá que o Exército tem, com lançamento de mísseis, com exercícios de tiro de precisão de aeronaves. E o povo brasileiro, pagador de impostos, contribuinte, que deveria conhecer como o recurso é gasto, do mesmo jeito que a Marinha faz quando seus navios atracam nos portos, abre a visitação pública para as pessoas verem, olha, o dinheiro de vocês está aqui, nós estamos cuidando disso. Nessa situação, ninguém vê. Então, eu, ao assumir o comando em abril, eu falei, olha, nós vamos fazer uma visitação pública com esses veículos aqui na esplanada. Ou seja, todo mundo pode ver. E teve muita gente. As mães levaram as crianças e tal. Contudo, isso não foi programado para o dia da votação do Congresso. O que eu tenho a impressão, se a minha memória não me trai, é que esta votação seria feita numa comissão especial e, ao chegar na comissão especial, onde a propugnação pela impressão do voto na urna, ela, digamos assim, acho que ela perdeu nessa comissão especial, e aí o presidente da Câmara, ele decidiu levar ao plenário, eu não sei se era obrigatório ou se era uma escolha, mas o fato ele decidiu levar a plenário e marcou para a data em que já estava marcada todo esse deslocamento. Como o senhor pode imaginar, algo planejado há tanto tempo atrás, é difícil, digamos assim,
a Câmara alterou isso com, sei lá, 4 dias de antecedência, 5 dias de antecedência. Eu não teria nem como fazer essa mudança. Então, neste caso em particular, eu tenho que discordar dos chineses. Foi uma coincidência. Agradeço, Almirante. Uma outra questão. O senhor se recorda de uma segunda reunião onde se tratou um documento, uma minuta, uma segunda reunião que ocorreu no Ministério da Defesa? O senhor está falando de reuniões que foram alvo de questionamentos recentes ao brigadeiro Batista Júnior e ao general Freire Gomes no dia 14 de dezembro. Exato, a reunião no dia 14 de dezembro. Sim, senhor, me recordo. Quem convocou essa reunião? O ministro da Defesa. O ministro da Defesa é o general Paulo Sérgio. Sim, senhor. Quem estava presente nessa reunião? Nessa reunião, além do ministro, os outros 2 comandantes de força.